Então, pessoal, Oi, respeitando Daiane. para quem está no horário, né? Agradeço aí a participação de vocês, o interesse por esse tema, o webinar da Abrapsa, né? Nós estamos com a Daiane, que é advogada, tem especialidade na área de tecnologia, né? Também é professora universitária, e eu passo a palavra para ela, para a gente começar. E o que é importante, pessoal? Câmera e microfone estão liberados, e é importante também a participação, perguntas, dúvidas e mesmo contribuições para a experiência que vocês têm no tema, tá bom? Daiane, por favor. Joia. Bom dia a todos. Bom dia. Agradeço a participação de todos vocês aqui, para que a gente possa falar de um tema tão interessante, tão relevante. Eu vou compartilhar a tela aqui agora. Ver se vai. A gente tem uma apresentação aí para. Perfeito, Daiane. Foi? Está perfeita a Bom, apresentação. vamos lá, pessoal. Então, bom dia oficialmente. Espero que tenhamos um webinar de insights importantes, de alertas relevantes dentro do processo. O foco não é um foco de legislação, tá? É um foco da operação, do operacional, do nosso dia a dia. Então, fiquem à vontade para trazer as dores de vocês, as dúvidas de vocês. Não tem dúvida ruim hoje, tá? Hoje a gente está aqui realmente para esclarecer e trazer os pontos de atenção necessários nesse processo. Deixa eu por aqui, não está indo. O Edmundo já trouxe minha apresentação, então eu vou já ir para o que interessa, né, pessoal? Falar de inteligência artificial é algo ainda desafiador aqui no Brasil e no mundo, não só no Brasil. Mas com certeza vocês já usaram algumas dessas tecnologias que eu estou trazendo aqui na tela para vocês, né? Já foi lá para fazer uma busca, já foi tirar uma dúvida. Qual é o grande problema nisso tudo? Muitas vezes a gente, no dia a dia, nos trabalhos com os clientes, a gente percebe uma proatividade no uso de aplicações, no uso de ferramentas, ainda mais quando elas estão tão disponíveis assim, como a IA generativa. E traz para dentro da companhia, para dentro do negócio, produtos gratuitos, né? Então, eu venho ali com um produto grátis, que vai me atender rapidamente, que inicialmente me traz resultados interessantes e me faz continuar utilizando. Então, você vai lá, utiliza uma IA gratuita, coloca todas as suas planilhas, você quer fazer um e-mail, você quer fazer um relatório, traz ali todas as suas informações, coloca como anexo e ordena para a solução ali, para a IA. Me traz aí um relatório de 3 parágrafos, um texto de 3 parágrafos, para que eu possa encaminhar. Até aí tá tudo ótimo, veio ali a resposta, você falou, poxa, não ficou como eu queria, vou usar outra, que eu tenho várias gratuitas que eu posso utilizar. E aí você busca outra e anexa novamente todos aqueles documentos, todas aquelas informações que são confidenciais. E aí a gente vai trazendo para dentro das ferramentas, para dentro das soluções, a nossa informação, o nosso conteúdo. Isso faz. Pessoal, acho que tem alguém com o microfone aberto, vou só pedir para fechar para não interferir. A gente tem aqui uma duplicação de informações confidenciais. Porém, nós assinamos contratos com as nossas empresas parceiras, com nossos clientes, com obrigações robustas de confidencialidade, de produção de proteção de dados pessoais. Assinamos contratos como colaboradores, como prestadores de serviço. Nós, a todo momento, estamos assumindo obrigações de confidencialidade. E uma das características mais relevantes da IA é que ela tem um processo de aprendizagem. Tudo que a gente coloca numa ferramenta, numa solução como essa, ela vai utilizar como medida de evolução, como aprendizado, como melhoria das suas análises, e assim as coisas vão fluindo. Então, perceba, quando você adquire uma ferramenta gratuita, será que você tem as garantias necessárias? Será que você conseguiu validar esses processos? Quando a gente fala dessa proatividade, né? A gente pode falar aí do RH. O RH é extremamente assediado com oferta de soluções tecnológicas e que trazem retornos para o seu dia a dia.
mas às vezes o TI é o último a saber, né? O TI só fica sabendo quando, poxa, não estou conseguindo atualizar esse sistema que a gente está utilizando, eu não estou conseguindo evoluir, tive um problema aqui, não estou conseguindo. Aí o TI descobre que estamos utilizando ferramentas, aplicações, e isso se agrava quando a gente percebe que é uma solução de inteligência artificial, né? Que tem uma abrangência maior, que tem um volume maior de trabalho, com o tratamento dos dados, com o tratamento das informações. E o que eu vou dizer para vocês? Esse universo de inteligência artificial, de soluções, ele é muito pequeno, né? Ele é muito restrito. Se você pensar, nossa, eu tenho 50 mil empresas de plataforma de desenvolvimento de IA, tenho muitas soluções de inteligência artificial. E eu posso dizer para vocês que a gente ainda tem isso num controle muito restrito, né? Então, a gente tem aí a IBM. Quando você fala do chat GPT, você sabia que ele pertence à OpenAI? E quando a gente fala sobre isso, por que é importante? Quem você vai cobrar? De quem você vai cobrar quando existir um problema no uso dessa ferramenta? A gente precisa conhecer quem são os agentes envolvidos, quem nós vamos responsabilizar, quem nós vamos pedir um suporte de atendimento. Quando a gente fala aí, né, desse mercado restrito, por exemplo, a Microsoft, ela é uma investidora, uma parceira da OpenAI. A Anthropic, ela tem pessoas, foi fundada por pessoas que saíram da OpenAI. Ou seja, estamos ali num ecossistema de atores, de empresas, de soluções que são ali, estão num processo muito restrito. Então, quando você utiliza diversas ferramentas, diversas soluções, será que as informações estão indo para um lugar específico? Será que essas planilhas, esses relatórios que você anexou, essa informação que você colocou na inteligência artificial para gerar o seu relatório, ela está protegida? Ela está, de alguma forma, sendo utilizada de forma responsável? É uma inteligência artificial ética e responsável essa que você está utilizando? Você está sendo ético e responsável no uso dessa aplicação? Então, nós temos um conjunto de fatores que levam a entender se aquela ação, se aquele processo está trazendo os benefícios que nós queremos ou se está aumentando os nossos riscos e gerando aí um risco alto diante das obrigações que a gente assume. Então, primeiro ponto de atenção é avaliar as obrigações que você tem com aquelas informações ali. Então, vou defender a área de tecnologia agora, né? Porque o TI vai lá, consegue implementar um ERP super robusto, com senha multifator, com registro de log, com todos os controles que a gente precisa ter, tem treinamento robusto de segurança de informação para todos os colaboradores, os prestadores, implementação de normas específicas, né? Um backup super rígido, super controlado, seguindo todas as legislações, e aí você pega essa informação super protegida e coloca num ambiente que você não tem certeza se está super seguro. Assim, a princípio você está certo que está seguro, né? Então, o que a gente precisa levar em consideração? Que tipo de ferramenta estou utilizando? Se eu estou sendo negligente no uso dessa ferramenta? E como eu posso melhorar esse processo? Vou trazer para vocês, então, agora, dois termos de uso, um trechinho, não vou ler tudo isso, tá? Mas em destaque em vermelho, né? Quando vocês fizeram ali o cadastro nas ferramentas, com certeza tinha lá o termo de uso, que provavelmente vocês não devem ter lido, né? Porque é o nosso padrão. Não vou ler, só vou ler quando dá um problema. Aí, quando dá um problema, eu falo, poxa vida, se eu tivesse lido antes, eu não tinha feito dessa forma. Então, vejam que todos os termos de uso prevêem que numa categoria gratuita, numa categoria mais básica da aplicação, eles vão utilizar a sua solução, as suas informações para a aprendizagem da máquina, para a aprendizagem da aplicação, da solução. Então, as suas informações vão ser utilizadas ali. No decorrer do uso da aplicação, você vai fazer melhorias no seu relatório. Você fala assim, poxa, está faltando uma informação, vou te dar mais um relatório aqui,
para você melhorar esse processo e trazer essa solução. Então, veja, ó, a menos que você tenha uma conta Enterprise ou uma conta paga, para que indique termos relevantes ou processos específicos de adequação dentro do tratamento das suas informações, nós vamos utilizar as suas informações. Então, a solução está dizendo isso para a gente. E aí você está utilizando uma versão gratuita, você replica a informação em diversas soluções, você não comunica o TI não está sabendo, muito pelo contrário, você indica para os seus colegas de trabalho e fala, olha, estou usando uma que é ótima. É muito comum as pessoas perguntarem para mim assim, nossa, qual solução de inteligência artificial para esse tipo de trabalho você indica? Né? E aí, não é tão simples assim. E hoje a gente vai discutir sobre isso. Como você recomenda uma solução, como você avalia a sua solução, qual o impacto disso para o seu processo, para o seu negócio. Mas, a princípio, estamos estabelecendo aqui alguns critérios que, a partir de hoje, não podem ser esquecidos. Então, uma ferramenta gratuita está trazendo risco, sim. Quando você faz um login, uma senha, que você não envolve a área de tecnologia, você está trazendo risco para o negócio. Não é a tecnologia que está trazendo risco, foi você que proporcionou esse processo, ok? Nesse contexto, eu trouxe um comparativo, né, para a gente ter uma visão do que a versão gratuita oferece e do que a versão paga oferece. Né? Então, quando a gente fala de uso de dados para treinamento, foi isso que eu falei para vocês. Ela vai treinar com as informações que você colocar ali. Você tem garantia que essa informação não vai, por exemplo, para o Edmundo? Quando o Edmundo for fazer uma pesquisa similar à minha, será que as informações que eu coloquei ali vão estar disponíveis para eles gerarem uma resposta para o Edmundo? Necessariamente não sabemos, não temos esse alcance. Você não validou, você não homologou, você não criou critérios limitadores para tratamento das suas informações. Então, até isso, você não sabe me dar essa resposta. Você vai ver um tutorial no YouTube de como usar a IA. É muito comum, né? Você entra no YouTube e fala assim: olha, eu vou te explicar como você fazer uma pesquisa certa na ferramenta para que você possa ter um resultado melhor. E aí você assiste os tutoriais e utiliza ali a ferramenta de uma forma que, às vezes, ela vai trazer um viés diferente do que você deveria utilizar. Ou até mesmo uma informação incorreta, mas você não criou critérios de avaliação desse processo. Quando a gente fala de contratos formais, é com relação ao termo de uso que eu mostrei para vocês. Você aceitou um termo de uso numa classificação específica e está tudo certo, a ferramenta tem defesa. Né? Você autorizou, você entendeu a princípio que aquilo que você liberou é isso mesmo. Como você vai reclamar depois? Como é que você vai chegar para o seu compliance agora e vai dizer, olha, eu coloquei as nossas informações num ambiente inseguro? Pior, quando a gente fala de um serviço de BPO, né, a gente está tratando informações dos nossos clientes, certo? Então, essa informação não é minha, essa informação é de um terceiro. Eu comunico esse terceiro que eu utilizo ferramentas gratuitas no meu processo? Tenho certeza que não. Tenho certeza que no nosso contrato, quando a gente fecha um contrato com o cliente, a gente está colocando que utiliza os mecanismos de segurança, que utiliza os melhores sistemas, que oferece a melhor qualidade em termos de segurança, proteção e serviços de tecnologia homologados e adequados. Então, temos que ter cautela realmente com as obrigações assumidas e com o que a gente aplica no dia a dia, tá? Um contrato, um acordo empresarial, o que poderia ser indicado é a própria empresa indicar aos seus colaboradores, aos seus prestadores, qual a ferramenta ideal, qual a ferramenta que possui, a mesma forma que um ERP, que um sistema específico que vocês utilizem no dia a dia, trazer uma indicação de qual IA é homologada dentro da empresa, né? Dentro desse processo de responsabilização, a gente tem uma responsabilidade do usuário em conduzir aquela ferramenta de forma adequada, como se fosse um carro, né, gente? Se eu dirijo um veículo e eu bebo, eu consumo bebida alcoólica, eu trago risco para a minha direção, eu trago risco para aquela tecnologia, para aquela ferramenta que eu estou utilizando. O usuário traz risco também quando utiliza a IA de forma irregular. Temos que definir contratualmente, de uma forma específica, as responsabilidades. Quando falamos de dados pessoais,
a gente tem ali um papel de controlador, de operador, quem são os responsáveis pelos dados pessoais. Se eu tenho uma versão gratuita, eu já perco esse processo. Então, o controlador é quem é o responsável pelo tratamento de dados. E eu delego para um terceiro esse processo de tratamento de dados. Então, eu sou um operador. Quando a gente fala de uma prestação de serviço em que eu trato dados de terceiros, eu posso ser considerado um operador, e em algumas situações eu posso ser um co-controlador de dados, mas é necessário que a gente tenha as responsabilidades estabelecidas. Então, com os dados do meu RH, com os dados dos meus colaboradores, eu sou um controlador de dados. Com os dados do meu cliente, eu necessito prestar contas a esse cliente sobre como eu trato esses dados. E se eu tenho contratos frágeis? Pode falar, Edmundo. Uma dúvida, né? Você falou a questão do BPO, né? Então, hoje, você tem aí empresas, né? Inclusive, que fazem parte do ecossistema da Abrapsa, com 600, 800, 1.000 clientes, né? Então, 1.000 colaboradores, né? E o que que acontece? Quer dizer, como que você, né, empresa, vai conseguir fazer a gestão de o que que eles estão trabalhando, que tipo de informações que eles estão trabalhando e para quem que eles estão mandando essas informações. Porque existe até o risco, e tem casos, né, que já aconteceram, de o colaborador enviar informações para pessoas que não têm nada a ver com a empresa e muito menos com o cliente. Então, como que você vai fazer a gestão desse tipo de informação? É. Isso caracteriza-se um incidente de segurança, né? Se esse compartilhamento de informação ele não tem dado pessoal, ele é um quebra de confidencialidade. Você tem o dado pessoal, um incidente de dados pessoais. Mas como a gente faz isso? É uma mudança de cultura. O profissional tem que estar preparado para entender a cultura, porque isso ocorre na sua empresa e em qualquer empresa que esse profissional vá trabalhar. Então, o gestor ele tem o quê? Que gerar ali os controles, gerar sistemas robustos de trabalho e ferramentas confiáveis, né? Implementar um termo de confidencialidade robusto com esses colaboradores. Eles precisam entender que vai haver uma punição. Né? Hoje já acontece demissões por justa causa por quebra de confidencialidade. A gente tem ali também ferramentas de rastreabilidade de como esses processos acontecem. Só para concluir, um plano de resposta a incidentes vai trazer responsabilidade para esse colaborador de como tratar essa questão pós-incidente. Mas, preventivamente, nós temos que ter mecanismos estabelecidos de controle, de rastreabilidade de como essa troca de informações e uma matriz RACI específica de responsabilidades, né? Como você vai compartilhar. Num projeto, já está definido. Todo projeto que a gente faz, a gente define, né? Um ponto focal no cliente, e a gente tem que tomar os cuidados necessários para que isso seja cumprido. Pode falar, por Então, mas favor. foi interessante a sua resposta, porque assim, no final do dia, né, o executivo, o empresário, né, ele vai ter um problema muito sério, que é questão financeira, né? Porque se você tem Vai. que contratar ferramentas, né, softwares, né, quer dizer, ter todo esse controle para olhando a tecnologia, isso tem um custo, né? E alguém vai pagar esse custo. E muitas vezes o seu cliente fala: não, isso não é um problema meu, isso é um problema seu, né? De segurança das informações da minha empresa. Sim. A estrutura de governança implementada hoje nas empresas não é mais uma questão só contratual, né, Edmundo? Hoje nós temos a legislação que obriga a empresa a ter uma governança focada em segurança, em rastreabilidade de informação. Então, uma empresa hoje que não está adequada, por exemplo, no compliance de privacidade, ela precisa correr e se adequar. Não há necessidade, às vezes não é uma ferramenta tão robusta, um e-mail com uma mensagem de confidencialidade, um e-mail que tem ali uma rastreabilidade sobre as tratativas, uma regra simples. É muito comum as pessoas realizarem um trabalho assim, eu vou compartilhar isso aqui e vou copiar todo mundo. Você não vai copiar todo mundo, você vai copiar
somente as pessoas que são necessárias para aquela tratativa. Porque quando você começa a copiar todo mundo, pode acontecer um erro de você, de repente, mandar para uma Daiane e não sou eu, é outra Daiane que está no seu catálogo. É um erro muito simples, né? E que acontece diariamente. O que a gente tem que trazer? Confiança para o nosso cliente. Eu vou dizer uma coisa para você agora. Garantia 100% que nós não vamos ter erros, nenhuma empresa dá. Nem as empresas mais robustas conseguem dar essa garantia de 100%. Temos hackers tentando invadir nossa comunicação aqui nesse momento, temos ali uma desatenção de algum colaborador em algum momento, temos, às vezes, uma ferramenta obsoleta, uma ferramenta que não está acompanhando, né, os processos todos aí de desenvolvimento. Agora, você tem um RP de atendimento, você tem senha para o seu colaborador acessar, mas você não faz uma revisão periódica de senha, você não faz uma obrigação, não exige uma obrigação de senhas robustas, é uma senha que é a 1, 2, 3, 4. Aí fica difícil você garantir segurança se você não implementa processos simples. A revisão periódica de senha não tem custo. É simples. Eu tenho regra de a cada 3 meses trocar senha. É um aviso, uma troca bloqueia, é obrigado a trocar, trocou. Não temos um custo alto para fazer isso. Então, quando eu trago uma confiança para o meu cliente de que, ok, se acontecer, eu tenho as medidas, mas se acontecer, eu tenho a solução também. Aí a gente traz um pouco mais de robustez. E isso cai aqui nos que eu falei. Eu só consigo tomar medida corretiva se eu fiz o meu trabalho preventivo de forma adequada, né? Então, por exemplo, a questão de responsabilidade, você falou de indenizações, né? É muito importante na hora de assinar contratos ter limitação de responsabilidades, né? Ou de aquisição de uma ferramenta, ter limitação de responsabilidades, porque a gente vai saber exatamente quem responsabilizar e em qual proporção isso vai acontecer. Vou trazer para vocês uma situação. Quando nós somos ali controlador de dados, se nós temos um incidente envolvendo dados pessoais, podemos ser considerados ali com uma responsabilidade objetiva, independente de termos ou não sido agentes nesse processo de vazamento dessa informação. Então, é importante que nós tenhamos cautela e cuidado com o tratamento dos dados e como esses dados vão ser tratados dentro dos nossos processos. Quando a gente volta aqui para a ferramenta, né, para a aplicação, falando um pouco sobre isso que você colocou, como eu controlo? Eu tenho controle de acesso. Então, por exemplo, eu tenho um login e senha para cada um. Eu não tenho login e senha compartilhado. Da mesma forma, para o uso das nossas aplicações de IA. Quando você tem uma versão gratuita, você não tem um pacote de login e senha. Aí você compartilha, né? Por exemplo, né? Meu marido usa uma IA e ele já paga, porque, né, uma média de $20 por mês aí acaba ficando caro, né? As pessoas às vezes não querem ter esse custo e aí começa a compartilhar a senha. E aí vão utilizando aquela ferramenta, aquela aplicação, e aí você leva para o seu trabalho a sua ferramenta, a sua conta pessoal, que às vezes é do marido, é do irmão, do primo, do amigo. Então, esse é um cuidado importante, tá? A personalização, que nós não conseguimos personalizar uma versão gratuita, ou uma versão, ou uma ferramenta que não tem muita representatividade, né? Existem limitações de ferramentas, né? Quando você baixa um aplicativo gratuito ali para fazer, às vezes, uma coisa boba, você vê que você só consegue controlar determinada situação. Quando você adquire um aplicativo mais robusto, que seja para monitorar a sua corrida, você vai ver que esse aplicativo vai te trazer muito mais recursos, né? Então, isso também tem que estar refletido no que a gente traz para dentro do negócio. E aí, falando sobre a conformidade regulatória de uma ferramenta gratuita, tem, né, gente? É ali, você assinou um termo de adesão e seguiu sua vida. Agora, quando a gente traz uma versão empresarial, quando a gente traz uma versão paga, uma versão que você consegue ter um pouquinho mais de controle, ela vai ter que ter os critérios de legislação aplicável. Então, hoje, nós não temos uma legislação específica sobre inteligência artificial no Brasil. É um momento em que o legislador está trabalhando, está debruçado sobre isso. Existe um cuidado para essa regulamentação, porque a inteligência artificial é uma tecnologia, né? A gente tem uma legislação de RP? A gente tem uma legislação de celular? Não. A gente tem legislações que regulam o uso
dessas tecnologias. E quando a gente vai regular o uso da inteligência artificial, nós temos que ter cautela para que a gente não ingesse o processo de desenvolvimento, o processo de utilização da IA, porque a IA é benéfica para a gente. A IA vai fazer. Nós estamos num marco de sociedade muito importante. A aceleração dos desenvolvimentos, a aceleração das soluções com o uso da IA vai trazer benefícios incríveis para a gente no nosso dia a dia, na vida pessoal e na nossa vida corporativa também. Então, a conformidade regulatória, né, falando como jurídico agora, se vem uma ferramenta para eu homologar, eu vou querer a ferramenta que eu tenho mais condições ali de trabalhar. Nesse sentido, trouxe para vocês, então, os benefícios. Não todos, porque, gente, é muito benefício que a IA traz para a gente. É muito sedutor utilizar a inteligência artificial. É um ganho de tempo, é uma otimização de trabalho, né? A gente tem uma eficiência operacional, você consegue reduzir tempo de execução de tarefas consideravelmente. Teve uma pesquisa do ano passado, né, uma pesquisa importante da Google, em que verificou-se que 58% dos brasileiros utilizam inteligência artificial. E esse número tende a aumentar, né? A partir do momento que a gente vai conhecendo, a partir do momento que o mercado vai conseguindo trazer mais soluções, vai tendo ideias, vai trazendo, né, conseguindo trazer ferramentas, a gente vai utilizar cada vez mais. Minha mãe tem 80 anos, né? Eu brinco com ela, e aí, mãe, já conversou com a inteligência artificial hoje? Porque quando ela recebe uma ligação de um chatbot, por exemplo, ou ela vai fazer um atendimento, ela conversou com uma inteligência artificial. Só que ela não tem os critérios de avaliar esse risco, de entender até que ponto, né? Ela fala bom dia, ela fala boa tarde, ela conversa mesmo, né? Com a IA. E é ótimo, tudo certo. Mas a gente tem que ter ciência, a gente tem que aprender a saber identificar quando estamos tratando com uma IA, quando não é, e que tipo de IA nós estamos utilizando. E, principalmente, que tipo de IA estamos internalizando no nosso negócio, né? Então, a gente pode melhorar essa experiência do cliente, né, com esse chatbot 24/7, é um atendimento direto. Qual que é um risco de um atendimento via chatbot? É que a gente, às vezes, se anima, né? O desenvolvedor traz para a gente, olha, você pode até assinar o contrato. Você já faz, o cliente já interage, a gente já manda o contrato, ele já faz o pagamento, já faz tudo por ali. Fica tranquilo. Poxa, você homologou essa ferramenta? Você homologou? Você sabe que tipo de risco você tem numa situação como essa? Depois que houve um entendimento do nosso cliente sobre isso, quando a gente está falando de PJ com PJ, até que a gente tem um pouquinho mais de garantias sobre o entendimento. Mas se uma empresa atende consumidor pessoa física, a gente tem responsabilidades previstas em outros regulatórios, né? No Código de Defesa do Consumidor, temos outras situações, né, em que você precisa ter esse cuidado. Por exemplo, quando você, através da IA, solicita uma imagem, solicita foto, preciso fazer a sua autenticação, manda uma foto. Ok, né? Mas você está tendo um controle sobre esse processo, porque nós temos legislações específicas sobre direito de imagem. Então, eu não tenho uma legislação sobre inteligência artificial, mas eu tenho outras legislações que se aplicam da mesma forma como era com a proteção de dados antes de ter a LGPD. Nós já tínhamos obrigações com cuidado com a proteção de dados, com a privacidade, que já era replicado no uso dos dados pessoais. Então, a mesma coisa com as ferramentas que você utiliza. É muito sedutor. E essa sedução precisa estar alinhada com todo esse processo, tá? Mas a inovação traz muitos benefícios para a gente. Não tem como falar. A gente traz uma aceleração de soluções importantes, né? Você gerencia esse risco de uma forma mais eficiente. É fantástico quando a gente consegue prever um risco, quando a gente consegue fazer isso em tempo real, então se eu tenho uma IA rodando no meu sistema ali, né? Talvez eu não vou usar os termos técnicos super adequados, tá, pessoal? Eu sou o jurídico, né? Então, se alguém de TI quiser corrigir, fica à vontade. Mas a gente vai buscar entender como essa ferramenta está girando, rodando dentro do nosso processo. O monitoramento, o apontamento do risco e o que a IA traz? Ela já traz, às vezes, a solução de mitigação desse risco. Isso é fantástico. Porque eu não vou precisar convocar uma reunião, convocar todo mundo, entender, né? Pedir a ata da reunião, pedir o contrato. Não, a IA já trouxe para a gente, porque ela já está com esse risco monitorado.
só que você homologou essa ferramenta dentro do seu processo. O que pode acontecer às vezes? Uma área traz uma IA com muitos recursos, a gente consegue investimento interno para adquirir essa IA, só que daí vocês não aprenderam como utilizar. Vocês utilizam, vocês têm uma Ferrari ali, mas vocês só dão uma voltinha no quarteirão. Vocês nunca aceleram ela, vocês nunca conseguem utilizar a sua capacidade total, por falta de entendimento do que é, por dificuldade da integração, por várias dificuldades de utilização dessa ferramenta. Então, é importante a gente ter esse cuidado, né? Esse processo de implementar uma ferramenta que a gente realmente tenha conhecimento, que a gente tenha um entendimento. E aí entra na homologação de uma IA. E aí eu vou trazer para vocês o mesmo alerta que o legislador está tendo. Você vai criar requisitos super rigorosos de aprovação de uma IA dentro do seu negócio, que você vai inviabilizar. O TI vai falar, poxa, eu não aguento mais, porque toda vez que eu trago uma solução, vocês exigem coisas absurdas, né? E aí você inviabiliza o uso de uma solução que pode ser muito relevante dentro do seu negócio, que pode trazer um benefício de competitividade com o seu concorrente. Ele vai estar usando e você não. Mas temos que ter critérios, né? Agora, você tem que ter cautela para que esses critérios não inviabilizem o uso da tecnologia. Eu costumo dizer assim, né, que já tive muitas experiências. Então, quando a gente teve a nota fiscal eletrônica, né, eu chegava no cliente e eu percebia em alguns que eles faziam o quê? Não confiavam na tecnologia, né? Então, gerava a nota fiscal eletrônica, imprimia a nota, carimbava, um gestor assinava e fazia um arquivo físico da nota fiscal digital, eletrônica. Para mim, que atuo com tecnologia desde sempre, é impensável isso. Por que essa pessoa está fazendo isso? Porque ela não tem conhecimento, porque ela tem insegurança, porque ela ainda não conheceu aquelas tecnologias. Eu estou falando de uma emissão de nota fiscal, né? É algo simples. Transporta isso para a inteligência artificial, né? Então, é, até a área de tecnologia tem dificuldade, às vezes, de entender IA. Nós temos, assim, grandes especialistas, pessoas que são extremamente competentes, mas que em algum momento vão precisar trazer uma consultoria externa para ajudar a homologar uma ferramenta, se essa ferramenta tiver impacto no negócio. Então, primeira coisa, entenda por que você está utilizando essa inteligência artificial dentro da sua empresa. Entenda a abrangência dela. Que tipo de informação você vai ter que trazer para ela? Por que isso é importante, pessoal? Tem inteligência artificial que não vai usar dado pessoal. E aí, esse webinar não serve, não se aplica, porque a gente não vai ter cuidados com dados pessoais. É uma inteligência artificial para automação de um processo, por exemplo, na indústria, um processo que não vai ter dado pessoal envolvido. E aí, a gente tem ali por exemplo, uma inteligência artificial numa geladeira, num refrigerador, que vai fazer um controle de cuidado dos alimentos. Teve algum dado pessoal envolvido nesse tratamento? Teve. Então, eu não vou nem chamar a Daiane não se aplica nesse processo. Mas eu posso ter outros impactos que eu preciso trazer uma pessoa, um responsável ali para esse processo. Então, pessoal, primeiro ponto, definir os critérios, tá? Outra coisa, você traz uma tecnologia de IA para fazer uma revolução dentro do seu negócio. Quando a gente vai ver, ela não integra com as suas ferramentas, não tem um processo de integração com o seu ERP, com o seu sistema que você utiliza hoje. Aí você vai ter que virar para o gestor e falar assim: poxa, você autorizou a IA, agora eu preciso que você autorize que eu vou ter que comprar um sistema novo. Aí entra naquilo que o Edmundo trouxe para a gente lá atrás, o custo, né? Poxa, eu tinha que ter pensado nisso antes, mas eu não sabia, eu não entendi. Eu entendi, é uma dificuldade, às vezes, de traduzir a proposta da empresa para a nossa realidade. Então, o papel de quem fornece esse tipo de serviço, fornece a inteligência artificial, eu não sei se tem alguém aqui hoje com a gente, mas o comercial que vende inteligência artificial precisa estar apto a traduzir o seu produto para a gente, né? Para nós, para todos nós. Porque a gente não consegue enxergar, medir esse risco, ter esse entendimento. Então, eu tenho que ser transparente. Olha, na sua aplicação, a minha IA não vai trazer o efeito esperado. Você só vai dar a voltinha no quarteirão,
né? E aí a gente tem uma perda de investimento. Então, pessoal, primeiro requisito ali, definir os requisitos técnicos, requisito de negócio, requisito de privacidade, porque se tiver dados pessoais envolvidos, aí a gente tem que ter uma cautela um pouco maior. Análise legal e riscos, tem que trazer o TI. Ah, nesse primeiro requisito tem que trazer o TI, né? Na análise legal e riscos, tem que trazer o jurídico. Mas, gente, vocês vão trazer o jurídico depois que você comprou? Depois que você já está implementando, aí que você vai trazer o jurídico? Não dá. Tem que ter uma análise ali um pouco antes, né? Para que a gente possa entender efetivamente se a gente está cumprindo com aqueles requisitos. Vou falar para vocês um exemplo da área da saúde. A gente tem BPO na área da saúde, né? Eu atendo um, por exemplo, com relação às auditorias, né? Os processos ali hospitalares, que tem acesso a todas as informações. Então, a gente precisa ter cuidado, porque são dados sensíveis, dados de um setor altamente regulado, com confidencialidade e sigilo. O médico está submetido a regras rigorosas de sigilo, sigilo médico específico. As empresas que atuam na área da saúde precisam cumprir com requisitos rigorosos. Então, a sua IA, o sistema de IA que você traz para prestar o seu serviço de BPO jurídico, de BPO na auditoria médica, tem que estar preparado para atender esse processo, né? Isso é relevantíssimo. Documentação e governança. Então, quando o Edmundo trouxe para mim aquele questionamento, se houver um incidente, se houver um vazamento, se houver uma conduta irregular, como que eu evidencio, como é que eu conduzo isso? A primeira coisa que eu vou perguntar quando você me chamar lá, Daiane, tive um problema aqui, preciso de uma ajuda sua. Eu vou pedir, você tem código de ética? Você tem contrato assinado com todo mundo? Deixa eu ver o seu contrato. Tem cláusula de privacidade? Tem cláusula de confidencialidade? Poxa, não tem multa no seu contrato. Como é que você vai responsabilizar ninguém se não tem uma multa, né? A pessoa não tem nem medo de descumprir o seu contrato, né? Se a gente for falar na questão de medo, né? Então, você tem uma política de resposta a incidentes? Qual foi a conduta que você adotou quando teve esse incidente? Que ferramentas estão envolvidas nesse processo? Eu vou te fazer várias perguntas. Você vai começar a me responder e vai começar a ficar triste. Que você vai falar assim, poxa, não tenho isso, Daiane. Eu não tenho isso. Poxa, isso daí tem um projeto em andamento para fazer isso daí que você está pedindo. Não é muito mais legal quando a gente vem e fala assim, eu tenho tudo isso. Pode vir fiscalização, pode vir reclamação, que eu estou preparado. Eu estou totalmente preparado com a minha governança, com os meus processos para atender uma demanda como essa. Então, a gente vai cada vez mais ter uma necessidade de uma documentação em governança. E quando a gente fala de proteção de dados, isso está na lei. A ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vem a todo momento emitindo notas técnicas, regulamentações sobre a importância da governança e do accountability. Eu tenho que evidenciar esses processos, né? Quando eu homologo uma ferramenta de IA, eu preciso saber se ela toma decisões sozinha, né? E se essas decisões impactam nos meus processos de validação, nos meus processos decisórios. Então, a gente tem que ter conhecimento da tecnologia. Uma versão gratuita, a gente não tem isso, tá, pessoal? Implementação, aquilo que eu falei para vocês, a integração, a implementação de forma robusta, ela precisa acontecer dentro desse processo. E o treinamento das pessoas, né, dentro dessas condições aí que a gente elencou. O que a gente espera? Segurança cibernética, precisa ter um antivírus, pelo menos, né, gente? E um antivírus válido, não pode ser gratuito, pelo amor de Deus, né? No mesmo princípio da IA, serve para isso, né? Eu chego e falo, poxa, olha, essa máquina tem antivírus e ele é, válido, que maravilha, né? Então, o antivírus, ele traz para a gente muitos recursos. Mas se você tem uma segurança cibernética mais avançada, aí esse processo melhora ainda mais. Proteção e privacidade de dados e um uso da IA ética, né? Então, a IA que você está usando, ela te promete algo irregular? A IA que você está utilizando, ela te promete algo ilícito? Ela te promete um tratamento de informações que fere a legislação do seu setor, que fere as regulamentações do seu setor? Essa IA, então, não é recomendável para você internalizar, tá bom? Trouxe alguns exemplos para a gente discutir rapidamente, né, pessoal? Hoje a gente não tem
A gente poderia ficar horas discutindo cada um desses exemplos. E se vocês tiverem algum exemplo, algum processo de homologação hoje, na realidade de vocês, podem trazer aqui para a gente, né? Então, trouxe alguns exemplos aqui, por exemplo, esse primeiro, né? Processamento de notas fiscais em tempo reduzido, né? Então, ali, 15 mil notas fiscais diárias, com uma redução de tempo. Pessoal, a nota fiscal não tem dado pessoal. Impacta no nosso processo, no nosso programa de privacidade? Se não tem dado pessoal, é pessoa jurídica com pessoa jurídica, é uma IA que já elimina um processo robusto ali de aprovação de privacidade. Você já vai ter que validar essa IA em outros requisitos. Lembra lá na implementação que requisitos você estabeleceu internamente? Um outro processo, por exemplo, que analisa fatores de engajamento e sinais de insatisfação para identificar proativamente funcionários com alto risco de desligamento. O que é um risco aqui? É o RH, né, gente? Ó, o RH falou, poxa vida, eu tenho 8 mil funcionários, né? Eu tenho aqui 8 mil funcionários, eu preciso criar alertas de desligamento. Ótimo, não há problema, mas a gente tem que tomar cuidado com os vieses que há discriminatórios que a IA traz. Parece que assim, provavelmente todo webinar que vocês forem falar de IA vai falar sobre os vieses discriminatórios, porque sim, eles são relevantes, né? Uma IA pode trabalhar só no seu processo, e ela verifica, por exemplo, que quando chega com 45 anos, há uma demissão. Então, a IA cria um padrão. Não foi ninguém que falou, você vai demitir a partir dos 45. Aí eu percebo que um colaborador, a IA percebe que um colaborador não está produtivo e que ele tem 45 anos. Pronto, demitido. Então, como a gente mitiga esse risco, né, de não ter um viés discriminatório? Tendo uma revisão humana das decisões tomadas por uma IA. Então, quando eu tenho uma revisão humana dentro do meu processo, como eu evidencio isso? Na minha governança, na minha documentação, nos meus processos internos, o RH vai lá, olha, a IA traz, eu vou fazer uma auditoria no RH, o RH vai falar assim, não, a IA traz para mim um relatório de pessoas para desligamento, mas eu me reúno com o gestor, eu já tenho um acompanhamento, de repente aquele colaborador está passando por um problema de separação, de doença, e por isso a produtividade dele caiu. E aí o RH vai ter esse olhar humano e avaliar se aquilo está impactando ou não, e se aquela decisão tomada por uma IA com critérios dela não estão sendo ali impactantes dentro de outros direitos, né? É, da mesma forma, vou falar desse exemplo número 6, que é o processo de transcrições no BPO de saúde, né? Então, tem um atendimento online, tem situações de auditoria, situações em processos que há uma necessidade de transcrição. Então, antes, havia um material humano muito forte voltado para a revisão dessas transcrições. Não conseguia atingir 100%. Né? Então, tinha transcrição que podia trazer erros de medicação, erros de diagnóstico, né? Dentro dessa transcrição, que pode gerar o quê, pessoal? Eu posso gerar um impacto na vida de uma pessoa. Porque uma transcrição médica feita de forma irregular, ela pode ser fator preponderante para salvar uma vida, ou para uma medicação incorreta. Então, quando a gente traz a IA para esse processo, é muito maravilhoso, porque a IA consegue fazer uma revisão de 100% dessa transcrição. A IA aponta em que ponto de atenção, quais são as transcrições que merecem uma revisão humana, e aí você tem um profissional que antes tinha que analisar 1.000 transcrições, que agora ele tem que analisar 10, porque são as 10 críticas. As outras 900 e tralalá, a IA já validou dentro dos critérios que a gente estabeleceu. E com certeza trouxe um resultado ali efetivo, né, dentro desse processo de validação de um áudio, de uma imagem, de um relatório médico, para uma transcrição ali efetivada. Então, percebam, é fantástico, traz benefício de redução de custo, redução de tempo, redução de material humano, utilizado esse material humano de forma mais assertiva. É fantástico, desde que a gente homologou isso da forma correta, desde que a gente cumpriu todos os passos que a gente conversou até este momento, né? A gente tem ali processos de ferramentas, de soluções diariamente sendo oferecidos. Então, eu volto a reforçar. Preciso entender como essa IA trabalha, preciso entender esses dois exemplos que eu dei para vocês agora, são exemplos que tratam dados pessoais, né?
O exemplo da saúde trata dados sensíveis, que aumenta potencialmente esse processo. Então, vamos dizer que você tem uma IA, você oferece isso para o seu cliente e você recebe todos os dados sensíveis do seu cliente. Você precisa ter responsabilidade sobre o cumprimento regulatório, sobre as ferramentas que você vai utilizar para tratar essas informações, porque você precisa dar as garantias que você se obrigou contratualmente, né? Porque na hora do contrato é só a parte comercial, né? Parte de prazo de entrega, as SLAs, mas você vai assinando cláusula ali anticorrupção, cláusula de ESG, que são as responsabilidades, né, sociais, as responsabilidades do meio ambiente, e a gente vai assinando. E tem essas obrigações, uma hora essa conta vem, né? O que a NPD trouxe para a gente, para a nossa discussão, tá? Então, a NPD tem atuado fortemente, a NPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tem atuado fortemente dentro desse processo de regulação de IA, né, porque impacta diretamente no tratamento de dados pessoais. Quando a gente fala que a IA, ela pode fazer um cruzamento de muitas informações, muitos dados sensíveis. Imagina a IA tendo acesso, por exemplo, a parcerias público-privadas, né? Eu tenho dados privados, dados públicos, e eu tenho uma IA gerenciando essas informações. Olha o volume de informações que a IA trata. A gente precisa ter uma IA ética, precisamos ter uma IA homologada, uma IA com limitação, porque nós temos legislação do setor público sendo aplicada, legislação do setor privado, obrigações contratuais e, principalmente, a gente tem os direitos, os nossos direitos, né? Dentro dos nossos processos. Hoje, está muito fácil fazer uma fraude, né, gente? Está muito fácil nos enganar. Chega e-mails hoje que você fala assim, poxa, com certeza é do banco, não tenho dúvida que é do banco, né? Você liga para um número específico e vai estar a voz do seu gerente, porque a IA conseguiu replicar a voz do seu gerente. Você vai autorizar uma transação, e muitas vezes essa transação pode ser autorizada por um reconhecimento facial que não é o seu. Foi o que a IA produziu para poder acessar fazer essa liberação, com a sua voz, com a sua imagem. Então, nós temos hoje um momento crítico, né? De entender o que a gente está oferecendo de IA, o usuário, como está utilizando essas ferramentas, que alertas você tem quando chega uma solução nesse sentido, como as empresas estão nos alertando, né, para que a gente consiga mitigar essas soluções. E as empresas têm que cumprir requisitos específicos. Então, ó, revisão humana, sempre que possível, em decisões que possam trazer vieses de constrangimento, de discriminação, de decisões injustas por um critério, um padrão aplicado dentro do negócio, e a gente precisa ter esse cuidado. O relatório de impacto desses sistemas, então, o relatório de impacto ele é construído em 4 mãos para que esse processo aconteça de forma efetiva. Garantia dos direitos dos titulares, garantia aí de minimização de dados. Então, eu preciso, quando você anexa uma planilha, quando você anexa um relatório dentro de uma ferramenta, poxa, você disponibilizou todas as informações. Será que para escrever um e-mail, você não podia só contextualizar para a IA? Só dizer assim, me ajuda aí com essas características aqui. E aí a IA traz para você a solução, tá? A não ser que você tenha ela homologada e que você tenha autorização, você tenha a diretriz interna de poder disponibilizar essas informações ali nessa IA, tá bom? Percebam, às vezes você pega um contrato e joga na IA. E aí vem um monte de revisão no contrato, né? Você fala, nossa, não vou pagar advogado nunca mais. Só que talvez ela aprendeu com materiais equivocados. E aí, quando ela traz a resposta para você, ela te deu uma resposta equivocada. Então, é importante a gente ter alguns cuidados. Eu trouxe para vocês aqui a gente tem que beber em outros países, né? Para a gente poder ir criando critérios. Então, essa aqui é uma ação do New York Times, que ele moveu contra o ChatGPT, sobre o quê? O ChatGPT, ele utilizou os dados do New York Times, as matérias do New York Times para aprender, para aprendizagem. Aí, quando você via lá buscar uma informação, ele trazia, deu no New York Times essa informação. Só que quando consolidava as informações, em algumas situações, a informação ficava incorreta,
né? Ela trazia lá uma informação incorreta atribuída ao New York Times. Então, houve ali uma ação judicial sobre um problema reputacional que o New York Times estaria sofrendo com relação a. Porque o usuário recebe, pensa na confiabilidade. Você está pesquisando algo e aí vem lá, conforme o New York Times, e vem lá, publicado, matéria específica e tudo mais. Você confia, você nem revisa, você não valida. E aí você utiliza isso nos desdobramentos do seu trabalho. Então, essa informação incorreta, ela pode acontecer. A gente chama de alucinação da IA. Ele traz informações que não são reais. Só que você confia cegamente, você utiliza essas informações, não valida essas informações, e aí você tem um desdobramento ruim daquilo que você fez. Outros jornais, outras empresas que foram utilizadas fecharam acordos com a OpenAI, mas New York Times ainda está na luta ali para ter o seu conteúdo. O que basicamente é essa discussão, pessoal? Sobre direitos de propriedade intelectual. Eu preciso de uma legislação de inteligência artificial para regular a propriedade intelectual? Eu já tenho legislação de propriedade intelectual. Eu posso aplicar nessas relações, ok? Então, a IA não é uma terra sem lei, né? Mesmo não tendo uma regulamentação específica, temos legislações aplicáveis e precisamos fazer valer. Então, pessoal, equilíbrio é essencial dentro desse processo. A inovação e a privacidade, elas vão existir, elas vão se fortalecer, vão gerar uma governança, vão gerar requisitos importantes dentro desse processo. A responsabilidade é compartilhada, responsabilidade do usuário, responsabilidade da empresa que vende. Ela precisa traduzir o produto dela, a gente precisa entender o que ela está vendendo para a gente, tem que ter transparência. A nossa responsabilidade em comunicar ao nosso cliente sobre utilizarmos ferramentas corretas, ferramentas que são homologadas internamente e realmente fazer cumprir isso com o nosso colaborador. A proatividade é muito grande, o TI é o último a saber quando tem uma tecnologia nova sendo utilizada. Infelizmente, tá? Eu sou defensora da área de tecnologia, eles têm que ter aí um papel mais importante, mesmo que a sua TI seja terceira, mesmo que você não tenha um departamento de TI interno, não tem problema, você pode envolver o seu TI externo ou aquele prestador que te fornece esse trabalho internamente, para te auxiliar nessa homologação, nessas validações, em criar esses processos, tá? Compromisso com a transparência. Um ponto relevante de inteligência artificial. Eu preciso conseguir explicar a tecnologia. Eu preciso conseguir explicar para o Edmundo como é que eu estou tratando a imagem dele aqui, se a gente estivesse utilizando IA. Eu preciso conseguir explicar para o meu parceiro, para o meu cliente, para um órgão fiscalizador. Eu preciso conseguir explicar. Se eu tenho uma tecnologia que eu não consigo explicar, você precisa rever esse processo internamente, tá? Que aí essa tecnologia ela não está sendo aplicada da forma que deveria acontecer. Então, a gente tem que voltar naquela premissa que eu trouxe para vocês. A ideia aqui hoje é viabilizar a tecnologia, viabilizar o uso da inteligência artificial, protegendo os dados e cumprindo com os requisitos de lei. Então, hoje o que eu tinha para falar para vocês é isso. Abro a palavra para vocês e para quem quiser fazer algum comentário, trazer algum ponto. À vontade, Edmundo. Daiane, de tudo que você comentou, né, e toda essa complexidade, o que a gente depara é que o prestador de serviço, diferentemente de uma indústria que tem um produto, tal, mas o prestador de serviço, né, ele realmente tem que ter um cuidado redobrado com relação ao seu cliente. E eu falo isso porque o ano passado nós trouxemos um advogado e um tema que nunca ninguém abordou no Brasil, né? O contador pode ser preso, assim como um advogado, um engenheiro, mas especificamente, como ele tinha alguns casos, né? E por quê? Pelo fato do cliente entender que o contador foi omisso num determinado processo, então ele estava sendo processado pelo cliente. Então, hoje eu vejo de tudo que você falou, né? O prestador de serviço, se for um advogado, se for um engenheiro, se for na área de tecnologia,
Então, assim, fica muito fácil o cliente, no momento que ele entender que ele está sendo prejudicado, no momento que ele entender que o prestador foi omisso, né? Então, ele vai ter um processo. A gente tem, como eu falei, a matriz RACE, né? A gente tem que definir as responsabilidades. Essa responsabilidade vai estar definida contratualmente, ou essa responsabilidade vai estar definida numa legislação. Como você citou a questão do contador, né? Tem uma legislação específica que trata sobre essas responsabilidades, essas obrigações, né, com relação à execução das atividades. Quando eu utilizo meios irregulares para executar o meu trabalho, eu estou infringindo regras de boas práticas, em algumas situações, até se eu coloco o meu cliente numa situação de risco fraudulento, por exemplo, eu estou trazendo uma situação um pouco mais agravante, né? Então, se eu tenho ali, dentro desse processo de emissão de boletos, eu consigo, eu tenho uma tratativa de dados que gera a possibilidade, por exemplo, da sua empresa ter todos os seus boletos fraudados, eu vou te causar um prejuízo financeiro, porque você não vai poder cobrar do seu cliente. Você vai ter que arcar com esse prejuízo e o banco não vai te pagar. O banco vai falar, mas isso não é problema meu, eu não emiti esse boleto falso, né? Uhum. Então, dentro do seu processo, você fragilizou de alguma forma que gerou esse boleto, esse pagamento, né? Esse processo que fraudou e que trouxe um prejuízo. E algumas vezes esse prejuízo não vai ser para o seu cliente, esse prejuízo vai ser para você. Mas em outras situações, o prejuízo sim pode ser para o seu cliente. E aí, você assinou obrigações contratuais sobre isso. Com certeza. Você assinou obrigações que te falam. Se acontecer algo que foi minha responsabilidade, eu arcarei com as despesas, com os processos judiciais, com as custas judiciais, com indenização, deve ter uma multa no contrato, vai ter que pagar a multa, porque você assumiu isso. Você falou, ok, confia em mim, né? La garantia sou Aham. eu, né? Exato, Confia em exato. mim Isso aí, que eu vou fazer certo. tá Mas se eu certo. fizer errado, eu pago. Você assumiu isso. Então, às vezes, não precisa nem Perfeito. de uma lei, né? A gente cumpriu o Uhum. contrato, já faz esse processo acontecer. Perfeito. Pessoal, tem alguém que tenha alguma pergunta, contribuição? Ninguém? Bom, Tranquilo. Daiane. Opa, Por temos mim, um. tudo bem, tranquilo. Tá Tá bom, tudo ótimo, bem ótimo. esclarecido, bem legal. Muito bom. Daiane, Bom, Bacana. podemos encerrar aí o nosso webinar. Você pode passar a palavra para você. E parabéns, viu? Obrigada, obrigada, Edmundo. Obrigada a todos por estarem aqui com a gente. Espero poder ter contribuído de alguma forma para gerar insights importantes, gerar aí mais alertas importantes dentro do processo de vocês. E estamos à disposição sempre que necessário. Tá bom? Muito obrigada a todos. ok. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Boa semana a todos. Obrigada, boa semana. Obrigado igualmente. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. pessoal. Tchau, tchau, obrigada.